Ok. Bom dia, pessoal. Quero agradecer desde já a presença de todos que vão fazer parte da minha defesa da dissertação, certo? Eu fui orientado pelo professor Marcos Uriá e co-orientado pelo professor Wellington Martins. E o título da minha dissertação, como vocês podem ver aí no slide, é a sincronização de um oscilador eletrônico caótico com uma superposição de sinais de osciladores idênticos, tá certo? Na natureza, há muitos fenômenos que só podem ser descritos por uma dinâmica não linear, como é o caso do comportamento dos vagalumes, das redes de comunicação, da dinâmica social, né, que envolve aí crise de mercado financeiro, terremotos e até mesmo nas redes neurais. Tá certo? Então, esses fenômenos aqui, como exemplo, nós vemos no slide, eles precisam de uma análise de uma dinâmica não linear. E qual é a característica? Quais são as características de uma dinâmica não linear? Essa é descrita, né? Essa dinâmica, ou esse sistema é ser descrito por equações diferenciais. Tem que possuir termos não lineares, como seno, cosseno, produto, produto entre tipo x e y. Não pode satisfazer a, o princípio da superposição, porque esse princípio é fundamental da dinâmica linear. E eles são imprevisíveis, e essa imprevisibilidade está associada à sensibilidade às condições iniciais. E como é isso? Considere um X sistema aí, não linear, qualquer, certo? E você fornece a ele uma condição inicial dada aqui por zero e deixa ele evoluir no tempo. Ele é descrito por essa trajetória aqui, até X tal. E aí, depois você fornece uma outra condição inicial ligeiramente diferente, que é T1 aqui, certo? E a gente usa um aqui para mostrar que essas condições são diferentes, mas a diferença é muito pequena. Se você deixar evoluir no tempo, você vai perceber que a trajetória descrita com essa segunda condição inicial é diferente da primeira. Ou seja, as trajetórias elas diferem com cada condição inicial que você der a esses sistemas, mesmo que seja o mesmo sistema. Se for uma condição inicial diferente, a trajetória vai ser diferente. Ou seja, é uma divergência entre as trajetórias. O sistema é sensível à mudança das condições iniciais, né? E tem como medir essa diferença, né, entre essas trajetórias, que é dada pelo expoente de Lyapunov, né? Com essa equação aqui a gente consegue medir essa diferença. Então imagine um sistema real, como é o caso aqui dessas séries temporais, onde a gente mostra aqui que foi dado condições iniciais ligeiramente diferentes. Vejam que o sistema, as variáveis, né, elas começaram juntas, né, e depois de um tempo elas divergiram e depois não convergiram mais no tempo. Tanto aqui em x, y e z, né? Observem que elas começam próximas e depois elas evoluem e divergem no tempo. Tá certo? Um exemplo, né, de sistemas não lineares muito utilizado na literatura, né, já foi muito citado, bastante explorado, que modelasse um comportamento cuja dinâmica fosse não linear e pudesse ser explorado com outros estudos, para outros estudos. É o caso do sistema de Lorentz, que é descrito por estas equações, e essas equações dão uma solução de uma atratura desse tipo, e o sistema de Hoseley, que é esse conjunto de equações aqui, e a solução dessas equações nos fornece esse tipo de atrator, certo? Um fenômeno que era considerado impossível e contraintuitivo, né, é o fenômeno da sincronização com sistemas não lineares. Dada aquelas características que a gente viu anteriormente, esperar que esses sistemas pudessem sincronizar era contraintuitivo. No entanto, em 83, né, Fujisaki e Yamada demonstraram teoricamente que era possível, desde que atendesse a condição, a uma certa condição, que é o expoente Lyapunov. Se ele fosse negativo, então esses sistemas se sincronizariam. E aí, pouco tempo depois, Pecora e Carroll demonstraram teoricamente, né, numericamente experimentalmente, que é possível
sim dois sistemas não lineares estarem sincronizados, tá certo? Que é o caso aqui que a gente observa nesse retrato de fase aqui, tá certo? Com essa reta, né, diagonal. E aí aqui ele mostra os valores, né, dos expoentes, mostrando que eles estão sincronizados para determinados valores aqui, que ele estabelece tanto para Rosley quanto para Lorentz, tá certo? E existem algumas aplicações, né, depois que foi comprovado que é possível que sistemas não lineares sincronizassem, né, como Oppenheimer mostraram que, além de sincronizarem, é possível usar esses sistemas sincronizados aplicados à comunicação segura, né, onde eles mascararam um sinal, depois conseguiram desmascarar o sinal, né, e aí caracteriza um sistema de criptografia. Né. Um outro tipo de aplicação que foi utilizado através da sincronização de caos são os eventos extremos, né, que é o do tipo dragão aqui. O outro tipo de sistema onde pode ser utilizado e aplicado o fenômeno da sincronização é em sistemas cardiorrespiratórios, né, em humanos. E também em redes neurais, estudos com laser, enfim, há uma gama de aplicações que podem ser feitas pelo estudo da sincronização de sistemas lineares, sincronização de caos, como queira chamar, tá certo? Nós escolhemos uma plataforma de estudo para explorar a sincronização entre sistemas com a configuração que nós escolhemos. Certo? Que plataforma é essa? Que sistema não linear é esse? É o sistema de Goodyear-Benfam, tá certo? Cuja o diagrama aqui, tá certo? Ele descreve como é composto esse sistema. Veja que ele observe, né, que se você já tiver familiarizado com o sistema de Schwarz, você vai perceber que esse aqui é um sistema de Schwarz modificado. Essas são as equações já normalizadas que descrevem, essas aqui ainda não estão normalizadas, corrigir, né? Essas equações aqui, que ainda vão ser normalizadas, descrevem esse sistema de Goodyear-Benfam, tá certo? Onde G aqui descreve esse circuito aqui que é o responsável pela não linearidade do sistema. Bom, aplicando os parâmetros de normalização das equações, né, a gente obtém aqui as equações normalizadas. E por que a gente normaliza? Porque numericamente ficam mais fáceis de solucionar, né? Ficam mais fáceis de manipular e obter soluções. Então, a gente normalizou e implementamos numericamente para resolver essas equações. Tá certo? Então, nosso estudo ele ocorreu tanto por parte simulacional, em Sim, Python, principalmente em Python, LabVIEW, como também foi feito experimentalmente. O comportamento do nosso sistema, né, dado as características, os valores correspondentes a cada componente, que é como a gente viu ali, R1, R2, o resistor que fica ali entre os diodos, que é responsável pela não linearidade, o R3 que fica, ou R4, que fica ali próximo ao indutor. Tá? Nós mantemos constante o valor dos outros resistores, como a gente falou aqui, o R1 e o R3, e a gente variou o valor do R2, que é o valor daquele resistor que faz parte da não linearidade do sistema. Então, observe que compara diferentes valores de R2, o sistema de Goodyear-Benfam apresenta comportamentos diferentes, dinâmicos diferentes. Né? Então, no caso aqui de A, ele é periódico, depois multiperiódico e depois passa para caótico e assim permanece, tá certo? Essa aqui são soluções numéricas e essa é uma solução experimental. Essa é uma foto aqui do osciloscópio. Depois que a gente observou o comportamento dinâmico desses sistemas, variando R2, a gente quis conhecer melhor o nosso sistema, tentando encontrar os pontos fixos, né? Então, a gente considerou as derivadas igual a zero, reescreveu toda a equação até chegar nessa equação transcendental. Solucionando também ela numericamente, a gente obteve que essa curva senoidal aqui, essa curva aqui do seno hiperbólico, né, corrigindo, quando é interceptada junto com essa reta aqui, significa que o sistema ele tem um ponto fixo. Então, variando o valor de R2, a gente percebeu que essa reta intercepta essa curva 3 vezes, né, em 3 lugares, permanecendo sempre uma na origem e duas outras
simétricas. Então, para um determinado valor de R2, o sistema apresenta apenas um ponto fixo. Depois disso, ele apresenta 3 pontos fixos contínuos. Tá certo? E para verificar a existência desses 3 pontos fixos, existem outros pontos fixos além da origem, nós montamos o diagrama de bifurcação, como a gente pode ver aí no slide. Então, observe que para um determinado valor de R2 até próximo de 1 aqui, ele só tem apenas um ponto fixo, né? E depois, no valor aproximadamente 1.1, né, ocorre a bifurcação. E após ocorrer a bifurcação, nós temos 3 pontos fixos. Aquele da origem e mais 2 simétricos, né? Nós queremos saber também a estabilidade desses pontos fixos, né? Então, a gente aplicou aí a solução para a matriz jacobiana, chegamos aqui no polinômio de terceiro grau, e a solução, nós chegamos só aqui na origem, é um ponto de Sela, e nos pontos simétricos, eles são instáveis, tá certo? Após a bifurcação. Esses pontos fixos simétricos, eles existem após a bifurcação, tá certo? Tanto no semi-eixo positivo, como indica certo aqui, quanto no negativo, tá certo? Após verificar todo esse comportamento dinâmico do nosso sistema Goutier-Benfin, nós realizamos testes de acoplamento, tá certo? Na configuração que a gente chama de aditivo unidirecional, ou seja, onde apenas um influencia na dinâmica do outro. Então, nós separamos 2 osciladores desse mesmo sistema, que a gente denominou como diretor e receptor, e nós acoplamos uma variável de cada vez, por vez, no oscilador receptor. Né? Então, como a gente pode ver aqui pelas equações, onde essas equações descrevem a dinâmica do diretor e essa do receptor. Note que, diferentemente do diretor, apenas o receptor possui esses termos aditivos, né? Se aqui também possui esses termos aditivos, não seria unidirecional, mas sim bidirecional. Nesse caso aqui, esse termo aditivo consiste na diferença entre as variáveis correspondentes de cada oscilador. Por exemplo, aqui, se formos acoplar em V1, então é V1 do diretor menos V1 do receptor, onde o K é a matriz de acoplamento, né? E o K1, o K22 e o K33 nada mais é do que os elementos que compõem a diagonal dessa matriz. Certo? E os demais elementos, eles são todos zeros. E aqui a gente escolhe qual variável vai ser acoplada. Certo? Utilizando o acoplamento. Sim, esquecendo. E o C1 é o que a gente chama de nível de acoplamento. Iniciando o acoplamento experimental, aquelas equações que a gente mostrou anteriormente, elas foram utilizadas para solucionar numericamente. Tá certo? A gente desenvolveu um algoritmo e solucionou numericamente para ver a solução daquelas equações para o acoplamento unidirecional. Nesse caso aqui, esse slide é para mostrar como o acoplamento experimental ele é feito. Tá certo? A gente pega o sinal, da mesma forma que é feito numericamente, a gente pega o sinal de cada variável correspondente, de cada oscilador, faz a diferença entre elas. Por exemplo, se for V1, né, você pega o V1 aqui do diretor, o V1 do receptor, faz a diferença, e o resultado dessa diferença você realimenta o receptor. E aí você obtém, como a gente vê aqui nessa foto osciloscópio, um exemplo de um acoplamento sendo realizado. Tá certo? Essa é a forma que é feita. Então, esse AD aqui é um amplificador de diferença que faz essa operação de subtração entre as variáveis correspondentes. Que aí pode ser V1, V2, tá certo? Então, aquelas equações escrevem o acoplamento numericamente e aqui o acoplamento experimentalmente. O resultado numérico que obtivemos foi o que a gente está observando aqui, tá certo? Observe aqui na figura do lado direito, a gente variou o nível de acoplamento. Lembra aquele C1 que tem apresenta nas equações? A gente variou o valor de C1. E a gente observou que, conforme a gente aumentasse o valor do nível de acoplamento, os 2 osciladores, eles
tenderam ao sincronismo, né? Então, a tal ponto que, a partir de 0,C igual a 0,5, os osciladores já estavam acoplados perfeitamente, ou seja, com fase e amplitude completamente sobrepostos, né? Tanto aqui na série temporal, quanto aqui no retrato de fase, caracterizado por essa reta aqui na diagonal. Quando o nível de acoplamento é abaixo desse valor, que a gente observa esse tipo de comportamento aqui. Ou seja, os osciladores não estão sincronizados, né? Não estão sincronizados. Nós fizemos da mesma maneira para V2. Certo? A gente acoplou anterior apenas para V1, aqui a gente está acoplando agora para V2, tá certo? E o que acontece? Nós não utilizamos os mesmos valores que a gente utilizou para V1. Por quê? Porque a gente percebeu que o nível de acoplamento baixo, o acoplamento com V2, a sincronização não ocorre com facilidade. Então a gente teve que dar valores maiores de nível de acoplamento para observar a sincronização por meio de V2. Mas mesmo assim, aumentando o nível de acoplamento, a gente percebeu um comportamento interessante que caracteriza a sincronização intermitente, ou seja, os osciladores estão acoplados, como observa aqui na figura D, eles vêm sincronizados ao longo do tempo, e chega um momento que eles desincronizam, aí sincroniza novamente, depois desincroniza e sincroniza novamente. E aqui na reta na diagonal do retrato de fase, a gente vê trajetórias fugindo, né, fuga dessas trajetórias da reta da sincronização. Ou seja, o que a gente está observando aqui, na verdade, são eventos de desincronização, né, que caracteriza aí o sincronismo intermitente. Ora, permanece sincronizado e em breves momentos eles desincronizam. Uma forma de avaliar a sincronização, a qualidade da sincronização entre esses osciladores é calculando o módulo do x perpendicular. E o que é esse x perpendicular? É o módulo da diferença entre todas as variáveis correspondentes, como a gente está observando aqui no slide. Ou seja, o módulo da diferença entre a variável V1, a variável V2 e a variável I, que corresponde, né, a voltagem V1, a voltagem V2 e a corrente I, tá certo? Então, a soma do módulo de todas essas diferenças, ela nos permite entender uma distância escalar essas trajetórias, ou seja, se esse módulo x perpendicular tende a zero, significa que as trajetórias estão iguais, né? Ou então são quase iguais. Isso significa que os osciladores estão sincronizados. Então, no acoplamento com V1, variando para os mesmos valores de C1, a gente observa o quê? Com C igual a zero, ou seja, eles não estão acoplados, e muito menos sincronizados, a distância é máxima. Né? Ou seja, eles não estão sincronizados. A partir do momento que a gente aumenta o nível de acoplamento, a gente percebe que há uma redução, né, brusca aqui dessa distância escalar até o ponto que eles ficam praticamente zero. Ou seja, a diferença entre eles aqui é mínima, de tal modo que o x perpendicular aqui tende a zero, como a gente observa nas figuras C e D. E é diferente para o acoplamento em V2. Mesmo aumentando muito o nível de acoplamento, a gente percebe que ainda aparecem vários picos aqui, né, ao longo do tempo, ao longo dessa série temporal. O que significa? Significa a desincronização, que a gente observou na série temporal das trajetórias no slide anterior. Né? Mesmo com um nível de acoplamento alto, ainda acontecem eventos de desincronização. Né? Uma outra maneira de avaliar a correlação, né, a convergência, quer dizer, a convergência dessa sincronização é medindo os valores máximos e médios de x perpendicular variando o nível de acoplamento. Então, observe aqui para o acoplamento via V1, né, os valores máximos e médios do módulo x perpendicular, eles decaem para zero rapidamente. Ou seja, a gente não precisa de um nível de acoplamento tão alto para ver uma sincronização perfeita com V1. Mas isso é diferente para o V2. Observe que, à medida que o x médio, aqui, a bolinha vermelha, tende para zero, o x máximo, ele tende para valores muito diferentes de zero. O que significa? Significa que globalmente,
né, que a medida média significa isso. Então, globalmente, eles estão sincronizados, mas localmente não. Ou seja, que justifica aquele comportamento que a gente vê na série temporal. Ou seja, eles estão sincronizados ao longo do tempo, mas de repente ele desincroniza e volta a sincronizar novamente. É o que essa medida nos indica. Certo? Aqui, até agora, a gente viu o acoplamento entre dois osciladores. Tá certo? Entre dois osciladores do mesmo sistema. Usando esse mesmo sistema de Coutier, a gente propôs uma coisa nova, uma configuração diferente de acoplamento. Em vez de ser apenas um diretor, a gente pensou em acoplar com dois diretores, ao invés de apenas ser um, no mesmo receptor. Ou seja, antes a gente via um diretor e um receptor. Aqui a proposta é dois diretores e um receptor. E o que a gente poderia esperar com isso, quando pensamos nesse tipo de configuração? Nós esperávamos encontrar estados de tipo quimera. Ou seja, onde o receptor ele pudesse coexistir em dois estados distintos. A gente acoplaria aqui um diretor 2 com estados dinâmicos diferentes e esperaríamos que o receptor ele pudesse coexistir nesses dois estados. Né? Mas aí veio a pandemia, né? Infelizmente, nos afastou das atividades de laboratório, todo mundo teve que ir para casa e nós fizemos o trabalho remoto. Né? Praticamente todo o trabalho foi feito remotamente. E aí, a gente foi observar o que acontece com a sincronização, com esse tipo de configuração. Né? Então, já que nós queríamos utilizar essa sincronização para ver estágio de quimera, então vamos avaliar como é que se comporta a sincronização nessa configuração. Então, dado o diretor 1, diretor 2, a gente somou essas variáveis, certo? Correspondentes e acoplou no receptor. Tanto uma variável por vez, como um conjunto delas. E a gente vai entender melhor lá na frente o que isso significa. Tá certo? Então, essas são as equações que escreve cada diretor individualmente, e aqui a gente está usando, tá certo, uma nova linguagem aqui matemática para descrever as equações, para facilitar uma expansão lá na frente do número maior de diretores que a gente vai ver, tá certo? Então, V1 vai ser X, V2 vai ser Y e I vai ser Z, certo? Então, essa é a equação essas são as equações que descrevem os diretores, individualmente. E aqui é as equações que descrevem o acoplamento para o receptor. Tá certo? Então, observe aqui que parece muito com o caso anterior de um diretor e um receptor. Né? A diferença é que há mais um diretor e mais um sinal a mais para fazer diferença. Então, a configuração continua sendo unidirecional e aditiva. Certo? E o que foi que a gente observou? E muito interessante. Primeiro, a gente acoplou apenas X, ou apenas V1, né? Ou seja, apenas essa parte foi considerada no acoplamento, onde essa e essa aqui era igual a zero. Ou seja, K22 e K33 era igual a zero, e apenas K11 é igual a 1, né? Desculpa aí, como mostra aqui, tá certo? K1 igual a 1, e os demais elementos tudo igual a zero. E o nível de acoplamento igual a 4. Bom, quando a gente acoplou apenas com X ou apenas com V1, a gente percebeu o seguinte, olha, com cada diretor, o receptor ele não apresenta um bom estado de sincronização. No entanto, com o sinal composto pela soma dos sinais dos diretores, o receptor apresenta um melhor estado de sincronização, embora não seja perfeito, né? Como a gente consegue observar aí na série temporal. Com cada linha aqui com o diretor 1, aqui é o diretor 2 e aqui é com sinal soma, né? Como está definido aqui os YS e ZS. Então veja, o sinal vermelho aqui é o sinal do receptor e o sinal preto é o sinal soma. Então veja que eles estão quase que sincronizados. Tem uma diferença de amplitude, né? Essa diferença de amplitude é nítida aqui, né, no retrato de fase, né? Porque parece que tem dois sinais muito distintos, mas isso é devido à diferença de amplitude, mas é um bom estado de sincronia indicativo aí. Bom,
Então, veja, não há uma sincronização com os diretores individualmente, mas sim com a soma. Então, opa, a gente observou esse comportamento. Olha, isso é interessante. Então, vamos continuar investigando. E a gente ocupou apenas com V2, né? Anteriormente foi apenas com X, que é V1, agora apenas com Y, que é V2. E a gente observou quase que a mesma coisa, né? Não há uma boa sincronização com os diretores individualmente, mas sim com a soma composta pelos sinais dos diretores. E aí, a gente, bom, se há um bom indicativo de que o receptor vai sincronizar com o sinal soma e não com o sinal dos diretores individualmente, por que a gente não acopla X e Y simultaneamente? E a gente fez isso. Mas acoplamos X e Y simultaneamente. E o que foi observado? Uma sincronização quase que perfeita entre o sinal do receptor e o sinal soma. E permaneceu que o receptor não tem uma boa sincronização com nenhum diretor individualmente, apenas com a soma. Como a gente observa aqui nessa última linha aqui da série, onde tem as séries temporais e os retratos de fase. Fantástico, porque isso ainda não tinha sido observado na literatura, né? E aí a gente, bom, o que acontece se nós aumentarmos o número de osciladores? A gente fez até agora com 2. O 2 apresentou um bom resultado. E se a gente aumentar o número de diretores? A gente tentou investigar isso. Então, a gente preparou um esquema de acoplamento, tá certo? Em que a gente pudesse somar a quantidade de osciladores diretores que desejássemos, né, e acoplar no receptor. E esperar que o sinal do receptor seguisse esse sinal soma composto por um número qualquer de diretores, certo? E aí a gente foi analisar teoricamente, primeiramente, esse comportamento, né? E a gente estabeleceu os máximos de 18,9 para verificar a estabilidade dessa sincronização, que é a solução dessa equação aqui, tá certo? Então, se essa sincronização for estável, significa, né, que esse máximo de 18,9 será negativo. Se for instável, ele será positivo. E outra coisa que a gente observou também teoricamente foi que a medida de convergência, a medida da distância escalar entre o sinal do receptor e o sinal do sinal soma, ele decai com o número de osciladores, 1 sobre n de alfa, né? E aí a gente foi perceber, quando a gente começou a aumentar o número de osciladores, né, a gente começou a observar que de fato isso acontece. Ou seja, quando a gente tem a gente começou com n igual a 2, depois foi para n igual a 4, e isso até n igual a 4, certo? A gente fez, no primeiro estágio, né? A gente fez com n igual a 2 e depois com n igual a 4. O que a gente observou com os máximos do Lyapunov? A gente observou o seguinte, que com 2, apenas com 2 e um nível de acoplamento baixo, o que acontece? A sincronização não é instável, como a gente observa aqui, né? Os valores saem do negativo e passam para o positivo. Depois, se a gente começa a aumentar nessa coluna aqui, apenas com 2 osciladores, quando a gente aumenta o nível de acoplamento, eles sincronizam. Sincronizam, então ficam negativos, ou seja, essa sincronização ela é estável, né? Ou seja, ela é boa. Quando a gente tem com n igual a 4, ou seja, 4 diretores sendo acoplados em um receptor, veja que com o mesmo nível de acoplamento, né, os valores do máximo Lyapunov já tendem para valores mais negativos, né? Embora que eles não sejam, né, negativos, eles ainda estão positivos, mas eles são muito menores do que com apenas 2. E quando a gente aumenta o nível de acoplamento, então eles passam para o negativo de uma vez e assim permanece para qualquer valor de nível de acoplamento atribuído, que é diferente apenas com V2, com C2. Veja aqui, ó, na segunda linha, com o B e o E, onde aqui é o mesmo nível de acoplamento, a diferença está
um número de osciladores, tá certo? Um é 2 e o outro é 4, certo? Aqui é só a série temporal das variáveis y do receptor e y da soma, tá certo? Mostrando aqui com quatro osciladores e C igual a 2,25. Tá certo? Então veja que é uma boa sincronização. A gente também calcula o x perpendicular, tá certo? Tanto o x perpendicular quanto os valores máximos e médios de x perpendicular, variando o valor do nível de acoplamento até 1. Então, veja que para diferentes valores de n, ou seja, para diferentes quantidades de diretores, a convergência, né, a medida de convergência, ela decai mais rápido. Nesse preto aqui a gente tem 2, aqui a gente, no vermelho tem 6 e no azul a gente tem 10. Então, veja, quanto maior for o número de diretores, mais rápido a convergência ocorre, né, entre o sinal soma e o sinal do receptor. Então, não importa se eu tenho se eu avaliar o mesmo nível de acoplamento, como aqui, 0,25 nesse caso aqui. Ou seja, quanto maior for o número de osciladores diretores, mais rápido vai convergir. E a gente percebeu que corresponde àquela análise teórica que a gente viu anteriormente, que ele decaía com o número de osciladores. A gente calculou isso para o valor até 50, n até 50, e viu que conforme o n cresce, né, ele segue aqui uma lei de potência. Ele cai rapidamente, convergindo rapidamente entre o sinal soma e o sinal do receptor, certo? A gente fez a mesma coisa no sistema de Lorentz para verificar se isso também acontecia com esse sistema ou se era intrínseco do sistema de Gautier. A gente observou que não, né? Também ocorre com o sistema de Lorentz. Se a gente acopla dois ou mais de dois diretores em um receptor, onde a gente pegou vários osciladores do sistema de Lorentz, a gente observa a mesma coisa, que conforme a gente aumenta o número de osciladores diretores, eles convergem mais rápido e também segue também segue uma lei de potência, né? Eles decaem uma lei de potência, onde um é alfa é 1 e o outro é 1,2, como a gente vê aí no slide, tá certo? Depois a gente tentou verificar experimentalmente, apenas com dois, dado as limitações da pandemia, mas a gente conseguiu fazer um teste experimental com dois osciladores acoplados em um receptor, certo? Aqui a gente estava fazendo os testes, verificando o funcionamento dos osciladores, que são os três que foram utilizados no experimento, tá certo? Aqui é apenas um vídeo mostrando o funcionamento do oscilador. Veja a série temporal e aí o retrato fase mostrando o atrator. Para realizar experimentalmente, a gente teve que preparar um somador, não inversor, e um amplificador de diferença. Aquilo que a gente já comentou lá atrás, tá certo? Sobre a necessidade de ter um amplificador de diferença para poder fazer a diferença entre os sinais. Feito a soma dos sinais, a gente faz a diferença entre essa soma e o sinal do receptor e realimenta o receptor. Feito isso, a gente fez passo a passo também. Acoplou primeiro apenas X, depois apenas Y e depois simultaneamente X e Y. E acontece a mesma coisa com o que foi estudado numericamente, ou seja, não há nenhuma sincronização com os diretores individualmente, mas sim com o sinal soma, tanto para V1 quanto para V2, e depois simultaneamente X e Y. Observa que experimentalmente também ocorre a sincronização com o sinal soma, como já observa aqui nessa última linha. Aqui são os diretores individualmente, e aqui o receptor com o sinal soma, né? Ali era para X e aqui é para Y, certo? Desculpa aí que deveria ter um Y, certo? Então acontece a mesma coisa. Então, vejam, foi um resultado novo, né? É surpreendente que
que a gente não esperava, era contra-intuitivo esperar que os osciladores, né, eles sincronizassem com uma superposição. Né? Então, há vários sinais sendo somados ali, e esperei que ele pudesse escolher algum diretor, de qualquer diretor que estava sendo utilizado e sincronizasse com ele. Mas não, surpreendentemente, ele não sincronizou com nenhum dos osciladores, mas sim com a soma, né? Com a soma dos sinais, ou seja, uma superposição linear, uma combinação linear dos sinais dos diretores, foi pela qual o receptor sincronizou, tá certo? Esses resultados são originais, né? Ainda não foi apresentado na literatura, e eles são aplicáveis para as redes neurais, né? Um neurônio ele apresenta um tipo de comportamento semelhante, no sentido de que há várias entradas, há vários inputs e um único output. Então, essa configuração de acoplamento que a gente utilizou aí para analisar essa sincronização apresenta essa estrutura também. Ou seja, várias entradas que representam ali pelos diretores, né? Por cada diretor e seu sinal, entrando ali para o receptor, e no receptor a gente tem uma única saída. Tá certo? Então, apresenta esse mesmo tipo de estrutura. Vários inputs e um único output. E aí, a gente está trabalhando aí para submeter nas revistas aí um nosso artigo que mostram, né, tanto um estudo teórico, simulacional, quanto experimental, que de fato um oscilador caótico ele pode sincronizar com uma combinação linear de sinais de outros osciladores idênticos a ele, né? Que nesse caso foi com o sistema de Goutier-Benfin, certo? Quero desejar agradecer à universidade, ao programa de pós-graduação em Engenharia Física, que tenho acolhido até aqui, a FACEP, por ter fomentado este trabalho, esta pesquisa, tá certo? Espero que todos tenham gostado e um forte abraço.